Provar a existência de Deus é perfeitamente possível ao cristão se ele faz a chamada engenharia reversa, a partir daquilo que ele conhece, que são as Escrituras, a Bíblia, em direção àquilo que ele não conhece, que são os argumentos cosmológicos, científicos, matemáticos, da física teórica e até da filosofia clássica, que argumentam sobre a existência de Deus e a criação do universo. É claro que quando a gente olha para as Escrituras, a primeira pergunta é: como é que é fácil, então, provar que Deus pelas Escrituras existe, mas como é que eu faço isso fora das Escrituras? E nesse vídeo da nossa série Bíblia Verso a Verso, você vai ver como que a Bíblia mesmo aponta que nós podemos ir nas evidências cosmológicas, científicas, matemáticas e usá-las para provar que o Deus teísta revelado nas Escrituras de fato existe. A gente vai começar com Romanos, capítulo 1, verso 18, analisando isso, mas também convido você depois a olhar na descrição desse vídeo, que eu tenho uma playlist e vários vídeos de apologética que falam sobre esses argumentos da existência de Deus na criação de todo o universo. Mas preste atenção nos detalhes que esse primeiro verso, 18 e 19 de Romanos 1, fala sobre essas evidências, quando diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então, esses são os atores principais aqui dessa passagem. Os homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Percebe que Deus não deixa margem de dúvidas de que ele de fato está se manifestando aos homens? Você já deve ter percebido que muitas vezes o ateu diz o seguinte: então, se Deus existe, por que ele não se revela? Só que quando a gente olha para as Escrituras, não é assim que Deus fala sobre o que ele está fazendo. Deus fala que não deixa margem de dúvidas que ele está se manifestando aos homens. Então, a grande pergunta aqui, que a gente vai ver a resposta nos próximos versos, é de que maneira Deus se manifesta de forma que duas coisas estejam acontecendo. Uma, todos esses homens não tenham desculpas para dizer que Deus não se revelou, e também para que o cristão, conhecendo as Escrituras, pode, a partir das Escrituras, fazer essa engenharia reversa e mostrar nas evidências científicas que Deus de fato existe. Então, vamos olhar agora o verso seguinte, o verso 20, quando isso fica mais claro, e preste atenção nos detalhes do que o texto diz. Porque os atributos invisíveis de Deus. Então, nós estamos falando aqui sobre a onipotência, a onipresença, a onisciência, o fato de que Deus é espírito, que Deus é eterno, que Deus tem diversos outros atributos de unicidade, enfim, todos esses atributos invisíveis de Deus, eles vão se manifestar quando a gente começa a examinar as causas científicas da criação do universo. Vou traduzir de uma forma mais simples. Quando você começa a analisar as evidências que os cientistas falam nos seus diversos modelos científicos para a causa primeira, e eu estou usando causa primeira e não citando Deus, para a gente colocar isso no campo hipotético, como os cientistas colocam. A causa primeira criadora do universo, necessariamente, acaba tendo os mesmos atributos invisíveis de Deus, conforme revelado nas Escrituras. Quais deles? Por exemplo, aqui no vídeo, aqui no canal eu tenho esse vídeo em que eu mostro o argumento cosmológico de que a própria ciência fala que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir no mesmo momento. Isso não é eu que estou argumentando, isso é um fato científico. Isso são os cosmólogos que colocam. Ora, isso você vê, portanto, que se foi criado a matéria, então ele foi criado a partir de algo imaterial, portanto, espiritual. Um dos diversos atributos invisíveis de Deus. Deus é espírito. Que o espaço
Portanto, ao ser criado, necessariamente é criado por alguma coisa que seja infinita, outro atributo invisível de Deus. O tempo, passando a existir, tem que ser criado por alguém que esteja fora do tempo, atemporal, portanto, das mesmas características e atributos invisíveis de Deus. Ou seja, quando a gente vai examinar as evidências científicas, não tem por que nós não observarmos, são as mesmas características que a gente olha nas Escrituras, ou seja, os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder. Então, outras evidências que quando a gente olha, por exemplo, os cientistas que falam sobre o genoma humano, os cientistas que falam sobre, por exemplo, princípios matemáticos da criação do universo, até Stephen Hawking fala sobre a causa ter que ser algo capaz de vencer a impossibilidade, algo que tenha poder de criar o impossível, até pelas probabilidades matemáticas de criação do universo, seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Fica claro, por exemplo, por vários cientistas, até mesmo Isaac Newton, Albert Einstein, que argumentam sobre a causa primeira do universo necessariamente ter sido uma mente, e essa mente tem características e atributos de Deus. De novo, eu repito para você, na descrição desse vídeo tem esse material para você conhecer. E aí, diante dessas evidências, ficam claramente reconhecidas desde o princípio. Então você pode observar desde o princípio da criação que esses atributos de Deus, essas características de Deus, sendo percebido de que maneira, de que forma elas são percebidas? Pelas coisas que foram criadas. Então, quando o crente, o cristão, ele olha para a criação, ele pode, contemplando a criação, ter a revelação de Deus, e não apenas o cristão, como também os homens que ficam, portanto, indesculpáveis. Então, dois grupos aqui têm a evidência e a prova da existência de Deus. Todos os homens e, mais especificamente, aquele que tem o Deus da Bíblia como a sua verdade. Qual é a engenharia reversa aqui, então? Você, um cristão, pode começar a examinar as teorias do modelo mais provável da criação do universo, o Big Bang. Não tenha medo do Big Bang, o problema não é o Big Bang. Você sabe muito bem quem fez o primeiro Bang, e você pode olhar para as causas matemáticas, da física, da cosmologia, das filosofias clássicas, e você vai identificar nelas as características da causa primeira como sendo exatamente aquelas que reservam os atributos invisíveis de Deus. Então, esse texto, ele dá margem para você que tem fé poder caminhar nessa direção. E eu repito, aqui no canal eu tenho vários materiais que ajudam você a ir nessa direção. Verso 21, então, diz o seguinte: porquanto esses homens que são indesculpáveis, porque as coisas criadas revelam a Deus, esses homens, tendo conhecimento de Deus, o que eles fazem? Eles não glorificam a Deus. Então, agora, o que a gente tem, na verdade, não é que o homem não creia em Deus. Ele, na verdade, não gosta do Deus que se revela. Porque se este Deus teísta, bíblico, das Escrituras, de fato existe, pelas coisas criadas, ele fica evidente que essa causa primeira necessariamente tem as características idênticas do Deus da Bíblia. Se ele tiver que acreditar nisso, ele vai ter que se arrepender dos seus pecados, ele vai ter que se arrepender do seu modo de vida, da sua maneira de pensar, da direção que ele toma e crer. E nesse afã de não gostar do Deus da Bíblia, então cria-se os diversos argumentos de que este Deus teísta não pode existir. Argumentos que vão contra as próprias causas científicas. Então, tendo conhecimento de Deus, esses homens não glorificam ele como Deus, nem lhe deram graças, e antes, o que fazem? Se tornam, no lugar disso, ao invés de glorificar a Deus, se tornam nulos nos seus
próprios argumentos. Então, quando falam dos seus próprios argumentos, seus próprios raciocínios, o que basicamente você está vendo é que a própria argumentação cosmológica, científica, matemática, que tanto arvoram que é a causa racional de se explicar, elas mesmas revelam que o Deus das Escrituras é verdadeiro. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro diversos cientistas renomados, muito conhecidos como Isaac Newton, Albert Einstein e outros menos conhecidos do grande público, mas de grande renome do meio das ciências, que falam exatamente que as próprias evidências científicas mostram a verdade sobre o Deus bíblico. Então, agora, esses homens não querendo servir a Deus, não querendo obedecer a Deus, porque se o Deus da Bíblia de fato é verdadeiro, eles têm que se arrepender, eles têm que começar com outros tipos de argumentos e subterfúgios, anulando seus próprios raciocínios e então obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, na verdade, o que o texto bíblico está falando praticamente é que não existem ateus. Não existem ateus. Os ateus, na verdade, nada mais são do que pessoas que não gostam do Deus revelado nas Escrituras. É isso que o texto praticamente está mostrando aqui. Seguindo adiante, olhando os versos 22 e 23, aí você vê o desdobramento desse raciocínio que cria resistência ao Deus revelado da Bíblia. Ou seja, inculcando-se, colocando no seu próprio argumento, na sua mente, inculcando-se, sabe? Você pode reparar que o grande argumento é justamente que aquele que crê na Bíblia não tem inteligência, ele crê numa coisa falsa, numa coisa cega, como se as ciências mostrassem, portanto, as evidências de que o nosso raciocínio é sábio, o de vocês é ignorante, quando, na verdade, o raciocínio científico é corroborado, é confirmado pela Bíblia. Não há nenhum motivo pelo qual o cristão não precise concordar com as ciências. É apenas necessário mostrar que, quando se cita a causa primeira, mostra-se que são os atributos do Deus da Bíblia. Já dei um exemplo aqui para vocês, a causa material sendo criada pelo aquilo que é imaterial, espiritual. Então, inculcando-se sábios, acreditando que é esse que é o ponto que é forte no argumento ateísta, quando na verdade está anulando seu próprio raciocínio, tornaram-se loucos. Loucos porque tornaram-se loucos, porque qual é o segmento, qual é a prática que está sendo feita? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Então, escolheram fazer os seus próprios, suas próprias divindades. No caso, aves, quadrúpedes e répteis, acreditando que são as coisas criadas que devem ser adoradas ou as coisas criadas que provam de fato todas as coisas. É interessante pelo seguinte, quando você olha para a coisa criada aponta para o Criador. Eu, por exemplo, se eu olho um quadro, eu não sei quem pintou o quadro, mas eu sei que há um pintor. Quando eu escuto uma música, uma canção, eu posso não saber quem é o compositor, mas eu sei que existe um compositor. Quando eu olho para a minha sombra, eu posso não saber o que existe na efetiva pessoa, mas eu sei que existe um elemento chamado luz que está também causando aquela sombra. Então, na verdade, em vez de adorar as coisas criadas, nós devemos adorar o Criador. Mas o argumento, portanto, em vez de ser sábio, se torna louco, porque anula essa questão. Começam a adorar as coisas criadas ao invés do Criador. Seguindo em frente aqui em outros textos do nosso estudo, uma das características interessantes, eu vi um comentário, foi colocado até num dos vídeos nossos, que falou assim, esse Deus que é citado na Bíblia, ele parece uma coisa que não existe em lugar nenhum. E eu gostei muito desse argumento, que é exatamente um dos atributos de Deus. Lembra de Romanos 1,20 fala, os atributos invisíveis de Deus são conhecidos, plenamente conhecidos, portanto, quando alguém fala assim, mas esse Deus aí que vocês estão falando, uma coisa eterna, espiritual, infinita, isso não existe. Pois é, porque Deus tem um dos seus atributos de unicidade. Ele é um ser único, não há ninguém igual a ele. E Isaías, capítulo 40, verso 25 ao 26, diz isso, a quem, pois, me comparareis? Não existe nada com que se possa comparar ao Senhor,
porque ele é único, é um dos atributos de Deus, é a sua unicidade. Para que eu lhe seja igual, não há ninguém igual a ele. Aí, olha o que é interessante para onde o texto bíblico está mandando nós olharmos. Levantai ao alto os olhos e vede. Ou seja, se você está olhando ao alto e imaginando também dentro da cultura do Oriente Médio, naquele deserto, na escuridão, você olhando para a noite, você vê um conjunto de estrelas que você não encontra naturalmente no meio urbano, por exemplo, olhe para o alto e vede quem criou estas coisas, novamente mostrando que nós podemos, olhando para as coisas criadas, termos a prova evidente da criação de Deus. Por isso que, mesmo nessa série Bíblia verso a verso, eu posso mostrar verso a verso da Bíblia e mostrar evidências da existência de Deus, até mesmo fora das Escrituras. Porque as Escrituras estão mandando você olhar para fora das Escrituras para ver que o Deus das Escrituras é verdadeiro. Quem criou estas coisas? Esse é o objetivo de olhar para o alto. Aquele que faz sair, aí olha a criação manifestando, o seu exército de estrelas. Ou seja, quando o cristão ele começa a estudar um pouco mais os argumentos cosmológicos, os modelos científicos e matemáticos, como eu já repeti aqui nesse vídeo, a teoria da criação do Big Bang, a criação do universo pelo Big Bang, todas essas teorias, quando você começa a examiná-las, você vai ver que elas apontam para uma causa primeira necessariamente com as mesmas características do Deus teísta das Escrituras, e por isso muito ateu se enrola, porque quando ele começa a citar as coisas, na verdade ele só está produzindo mais evidências de que o Deus da Bíblia é verdadeiro. Se quem olhar para as ciências verá necessariamente que o Deus das Escrituras é verdadeiro. Olhando, portanto, para o exército de estrelas, olhando para o universo, você pode ter essa revelação. Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Outro texto que a gente pode olhar, o Salmo 19, verso 1 e 4, fala sobre como Deus fala com o homem e se revela. E linguagem, pessoal, não necessariamente é aquilo da emissão de som. Você, por exemplo, pode comunicar através da sua roupa. As vestes que a gente utiliza comunicam uma mensagem sobre a nossa personalidade ou sobre a nossa postura diante daquilo e não precisa emitir som. As coisas criadas falam com o homem sobre a revelação de Deus. Então, portanto, os céus, de novo, olhe para os céus, que proclamam a glória de Deus, o firmamento, não tem problema nenhum, pode olhar para as estrelas, para o universo, para as galáxias, para os cometas, os asteroides, os planetas, os giros das órbitas, etc. Tudo isso testemunha da verdade sobre Deus. Por quê? Todas essas obras, olha o que elas estão fazendo, elas estão anunciando as obras das suas mãos. Um dia discursa, comunica com outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Porém, mesmo diante desses fatos, embora você não tenha uma comunicação que o homem queira, Deus se revele a mim, todas essas coisas se faz ouvir a sua voz. Deus se revela aos homens, mas os homens, quando eles notam que este Deus das Escrituras é verdadeiro, eles não querem adorar esse Deus. Porque se precisarem crer no Deus da Bíblia como verdadeiro, segundo aquilo que as próprias ciências estão falando, terão que se arrepender dos seus pecados e terão que crer. E por isso, você tem muita gente não indo nesse tipo de argumento. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar na descrição para você e na tela outros conteúdos que mostram argumentos sobre a existência de Deus. Forte abraço, até o próximo conteúdo, pessoal.